Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal, eu sou o professor Davi Oliveira e nessa aula a gente vai dar sequência na nossa caminhada aí, né, no estudo dos radicais. Aula de número 3, né, professor? Isso, aula de número 3, a gente vai ver aqui algumas propriedades que não são difíceis não, elas são bem intuitivas, tá? E eu vou dar uma dica aqui, principalmente para quem está fazendo concurso, não errar uma bobeira, porque você, muita coisa na cabeça, eu acabei esquecendo. Não, você vai recordar, tá legal? Vamos lá. Então, card aqui em cima, claro, né? Para quem não começou na aula de número 1, clica no card e começa por lá. Valeu? Vem para essa parte do quadro aqui, ó. Propriedades dos radicais. Para os radicais de radicandos positivos, né, pessoal? Isso. Valem as seguintes propriedades. Temos 1, 2, 3. Beleza? Vamos para a primeira. A primeira propriedade eu coloquei assim, olha. A raiz quadrada de 49. Beleza, professor, a gente está cansado de saber que é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. 7 ao quadrado é 49. Então, escrever raiz quadrada de 49 ou escrever raiz quadrada de 7 ao quadrado, que justamente 7 ao quadrado é 49, né, professor? Isso. Eu estou escrevendo a mesma coisa. Você está assim. Tá legal? Então, 7 ao quadrado é 49. Então, escrever desse jeito ou desse, você está escrevendo a mesma coisa. Qual é a vantagem de estar assim como expoente? A vantagem é o seguinte... Às vezes, quando é assim, uma raiz exata de um número super conhecido que você já fez milhões de vezes, beleza, você já enxerga isso aqui e isso aqui de forma muito intuitiva. Mas isso aqui vai ser muito útil mais para frente, quando vocês estiverem um pouquinho mais velhos, em física, em química, em que você vai ter raízes, vai ter uma letra aqui dentro, vai ter uma raiz que não é exata e tal. Aí é bom saber essas propriedades, que você vai separando ali o tico-tico de outro tico-tico, né, pessoal? Isso. Tá legal? Então vamos lá, aqui a gente tem a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Como é que eu ensino para os meus alunos em sala? Eu falo assim, gente, quando esses dois caras forem iguais, o índice e o expoente do radicando, você corta. Corta e o resultado é o 7. Beleza, professor, esse quadrado aqui morreu com o quadrado da raiz e aí morreu a raiz inteira. Isso, corta, repete 7. Aqui, ó, eu sei que 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Então, a raiz cúbica de 125, ou seja, qual é o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo, vai dar 125? É o 5, né, professor? 5 vezes 5 vai dar 25 e 25 vezes 5 vai dar 125. Beleza. Então, a raiz cúbica de 125 tem que ser 5, professor. Tem, pessoal. Eu posso escrever desse jeito, mas também posso escrever o 125 assim, né? 3 é 5 elevado ao cubo. Sim, você pode. 5 elevado ao cubo é 125. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, professor Davi? Vamos sim. Eu vou cortar o 3 daqui com o 3 daqui. São iguais, né, professor? Isso, cara. Quando forem iguais, corta. Repete aqui o nosso radicando, acabou. Tá legal? Então, a raiz cúbica de 5 elevado a 3 vai dar quanto? 5. É claro que, se eu enxergo isso, 5 elevado a 3, corto, coloco 5, eu estou poupando aqui cálculos, conclusões, poupando tempo para quem vai fazer um concurso, né? Mas eu poderia, num cantinho separado, fazer 5 vezes 5 vezes 5, achar o 125 e depois perceber que a raiz cúbica de 125 é 5. Tudo que está meio amarradinho, né, professor? Tá? Então as propriedades, elas vêm, a ideia das propriedades é facilitar a tua vida, tá? E não dificultar ainda mais. Ou seja, né, trocando em miúdos aqui a primeira propriedade, então toda vez que você tiver aqui, ó, um índice N e o expoente também N, corta os dois e repete aqui o nosso radicando, acabou, professor, acabou. Tá legal? Exemplos, vamos fazer juntos esse exemplo aqui. Deixa eu sair, se vocês quiserem printar o quadro todo e fazer alguns exemplos sozinhos, vai lá. Bora, começando aqui então, letra A, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Davi, cara, eu nunca posso esquecer que não é necessário botar o 2 aqui. Não tá errado por não, só não é necessário. Então, aqui quando não tem, né, número nenhum, professor, eu não posso esquecer que tem um 2 aqui, né? A raiz é quadrada. Então, eu vou cortar o 2 daqui, com esse 2, vou repetir o 3. Aqui, ó, 4 elevado a 3. Tá vendo que o expoente do radicando é igual ao índice? Tô vendo, professor. Que maravilha, né? A partir de agora, quando aparecer isso aqui na minha prova, eu vou agradecer aos céus. Isso. Vamos lá. Raiz quarta de 10 elevado a 4. São iguais? São iguais. Eu corto na alegria de viver. Sim, repete o 10. E por último aqui, 5x elevado a 3. E aqui também é 3. Poxa, o índice é igual ao expoente.
corto e coloco só a nosso radicando aqui, tá legal? 5x. Sem problema nenhum, né, pessoal? Conforme eu falei para vocês, pessoal, tem horas que vai ter letrinhas, tem horas que vão ser só números, tem horas que a raiz vai ser exata ou não, não importa. A propriedade serve para todo mundo, desde que seja positivo. Não. Isso, você pode aplicar a propriedade sem medo de viver, tá legal? Então vamos lá. Segunda propriedade. Veja, aqui eu tenho raiz quadrada de 4 vezes 25. Eu sei que se eu fizer aqui 4 vezes 25, eu vou encontrar 100, né, professor? Você vai. Beleza. E eu também sei que a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, né, professor? Isso. Mas quando eu tenho uma multiplicação, eu posso fazer a multiplicação antes e depois tirar a raiz disso. Ou eu posso separar isso aqui, fazer a multiplicação, fazer a raiz só do 4, depois fazer aqui a raiz quadrada só do 25 e depois multiplicar. Dá no mesmo, professor? Dá. Tem certeza? Tenho, rapaz. Tem um pouco de fé. Olha para cá, ó. Qual é? Separei os dois, né? Era 4 vezes 25. Então, eu botei aqui raiz de 4, repeti o sinal de vezes, né, professor? Isso, multiplicação, tá? Não vou, professor, para adição ou subtração, não, né? Não, multiplicação, tá? Então, repeti o sinal de vezes e coloquei aqui a raiz de 25. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Qual é a raiz? Repeti o sinal de vezes. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. 2 vezes 5, 10. O mesmo resultado que deu aqui. E isso vai funcionar sempre. E lembra do que eu estava falando para vocês? Que às vezes você, principalmente vai fazer aí um concurso que tem que estudar muitas matérias, às vezes é matéria, né, fundamental, ensino médio inteiro, coisa e tal. Se você esquecer alguma propriedade, atribua valores fáceis. Tá legal? Vou fazer um teste, né, professor? Isso, cara. Você vai atribuir valores fáceis. Como esse aqui. Você pega aqui, por exemplo, né, a raiz de 36 vezes 25. Beleza. Qual é a raiz de 36? Vou botar mais fácil ainda. Botar aqui, ó, 9 e 4. Pronto. Pegue valores fáceis. Raiz de 9 vezes 4. 4 vezes 9 é 36. Isso é igual a raiz de 36. A raiz de 36 é 6. Qual é a raiz de 9? 3. Qual é a raiz de 4? 2. 2 vezes 3, 6, professor. Isso, bateu. A propriedade, lembrei a propriedade. Isso, a propriedade é válida. Perfeito. Você lembrou. Tá? Bom, então, a raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes a raiz de B, né, professor? Isso. Beleza? E não esquece, pode ser raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, sem problema, né? Sem problema, tá? Aqui, por exemplo, ó, raiz de 36 vezes, que era o que eu ia fazer aqui, depois que eu vi. A raiz de 16 vezes 25, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a raiz de 36 vezes a raiz de 25. Professor, ia me dar um bocadinho mais de trabalho se eu fizesse 36 vezes 25 e depois tentasse descobrir qual é a raiz quadrada disso. Ia. Você ia chegar no final? Ia. Mas aplicando a propriedade, ela... Pô, cara, deixa eu facilitar aqui para você, sacou? Raiz de 36, 6. Raiz de 25, 5 vezes 6, 30. Ou seja, quando eu fizer a multiplicação disso aqui, eu ia achar 900 e ia ver que a raiz de 900 era 30. Tá bom? Aqui, ó, raiz quadrada de 100 vezes 4. E em algum momento, mais adiante, o que você vai ter? Você pode ter números, e aqui o 4. Você pode ter números, por exemplo, tá? Não precisa ficar assustado não, mais adiante, beleza? Você pode ter números assim, ó, raiz de 500. Vai dizer, cara, não é exata, né? Não, não é. Mas eu sei que 500 é 5 vezes 100. Com certeza, professor, 5 vezes 100 dá 500. Sim, 5 vezes 100 dá 500. Eu sei que o 5 não tem raiz exata, mas o 100 não tem? Tem. Então isso aqui é igual a raiz de 5 vezes raiz de 100. A raiz de 100 é 10, então isso aqui vai dar 10 vezes raiz de 5. Sacou? E aí vai ter lá nas opções. Qual é a opção correta, cara? Tem o concurso lá, 10 raiz de 5. Tá legal? E aí você vai aplicando a propriedade em diversas outras situações, além dessas que eu estou mostrando para vocês. Aqui é só o início, né, professor? Isso. Raiz de 2 vezes raiz de 7. Davizinho, cara, não precisa ser exato sempre não, né? Não, tira isso da cabeça. Tá? Então a propriedade aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 7, seja lá qual for a raiz de 2 e a raiz de 7. Isso, é a mesma coisa que a raiz de 14. Isso. Aqui é a mesma coisa, ó. Raiz de 8 vezes x é igual a raiz de 8 vezes a raiz de x. Aqui, ó, raiz cúbica de 5 vezes a é igual a raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica
de A. Beleza? Não esquece de repetir. Nem sempre é quadrado, né? Então não esquece de repetir o índice ali bonitinho, tá? O teu professor não tirar ponto à toa de você. Tá legal? A última propriedade, a terceira, é o inverso da multiplicação, é a divisão, né, professor? Então, da mesma maneira, né? Eu não botei exemplo porque foi meio apertado, mas eu boto aqui pra gente e boto um exercíciozinho a mais, tá? É a mesma coisa, só que o inverso da multiplicação é a divisão, né, professor? Então, se a raiz de 4 vezes a raiz de 25 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes 25, na divisão é a mesma coisa. Se eu posso fazer 100 dividido por 25 e encontrar 4. Sim. Qual é a raiz de 4? 2. Mas eu também, se eu quiser, se for mais fácil, se for mais útil, se é para aplicar uma propriedade, o professor está pedindo para aplicar a propriedade, eu posso fazer a raiz de 100 dividido pela raiz de 25. A raiz de 100 é 10, a raiz de 25 é 5. Quanto é 10 dividido por 5? 2. O mesmo resultado de novo, né, professor? Isso, dos dois lados. Sim. Vai funcionar sempre, professor? Vai. Tá? Então, na multiplicação, na divisão, eu faço as raízes separadas, tá? Ou eu faço o conjunto inteiro. É importante saber as propriedades. Então, a raiz de A sobre B é igual a raiz de A sobre a raiz de B. Né, professor? Isso. Printou. Vamos para o segundo quadro. Prontinho, pessoal. Volto para cá, então, para a gente fechar a nossa aula aí, né? Com chave de ouro, fazendo alguns exercícios práticos para a gente praticar. Quanto mais você praticar, melhor, mais fera você fica, né? Então, aqui os exemplos da nossa terceira propriedade. Aqui, então, vou fazer raiz quadrada de 9 sobre raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 9 dividido pela raiz quadrada de 4. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. 3 meios, né? Aqui é a mesma coisa. Raiz quadrada de 2 quintos é igual a raiz de 2 dividido pela raiz de 5. Aqui é a mesma coisa. Raiz cúbica de 7 meios é igual a raiz cúbica de 7 sobre a raiz cúbica de 2. Perfeito? Vamos lá. Exercícios. Ao resolver menos a raiz quadrada de 121 sobre 100, encontra-se. Então, esse menos antecede a raiz, né, professor? Isso. Não está dentro dela. Não. Posso aplicar a propriedade numa boa. Deve, tá? Então, repete o sinal de menos para você não esquecer. Menos. E aqui eu vou fazer a raiz de 121. 121 é exato, professor? Vou te mostrar aqui. Sobre a raiz de 100. Beleza. Menos, repete para não esquecer. A raiz de 121 é 11, ó. 11 vezes 11, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1, 2, 1. Tá legal? 121. Então, aqui vai dar raiz quadrada de 121, 11 sobre raiz quadrada de 100, 10. Perfeito. 11 décimos é a nossa resposta. Só que negativo, né? Vamos lá, letra B de Brasil. Agora, aqui, aplicando a propriedade, determine o valor de 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, tá? Raiz quadrada, isso, vezes 1. Professor, eu vou fazer aqui, então, a raiz de 4 ao quadrado vezes a raiz de 3 ao quadrado. Sim, vezes. É claro que, com o tempo, né, provavelmente alguns aí já, dá para fazer isso de cabeça, né, pessoal? Isso, mas deixa eu botar organizadinho para o pessoal que gosta de printar depois. Beleza? Aí agora é só cortar, né, pessoal? Isso, cara. Lembra que aqui tem um 2? Cortei, cortei. Cortei, cortei. Cortei, cortei. Cortei, cortei. Eu poderia ter cortado logo aqui? Pode. Corta esse com esse, com esse, com esse e com esse. O que sobra no fim das contas? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza. Multiplicar por 1 é ele mesmo, né, pessoal? Isso, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 4, 24 é a nossa resposta. Por último, a gente tem aqui, é correto afirmar que a raiz quadrada de V ao quadrado dividido por 100 é. E aqui estão as nossas opções. Isso aqui, pessoal, aplicando a propriedade, vai ficar raiz quadrada de V ao quadrado, não vai não? Vai. Sobre a raiz quadrada de 100. Isso. Se você preferir, 100 é 10 ao quadrado, né? Raiz quadrada de 10 ao quadrado, não tem problema nenhum, né? Não. Aí agora o que eu vou fazer? Vou cortar. Aqui fica só o V. Beleza, professor. E aqui, raiz de 100 é 10. Avisei o cara, a resposta disso é V sobre 10.
V sobre 10 aparece aqui na letra C. Vê se vocês querem printar aí. Beleza, moçada? Volto pra cá apenas para finalizar esse vídeo. Pedir um like aí, se você estiver assistindo até agora, tá bom? Se inscreve aí no canal. Na aula de número 4, então, a gente fecha essa playlist. Vamos ver ali, vamos continuar o bate-papo aqui sobre radicais. E eu vou ensinar umas simplificações para vocês. Valeu? Tchau, tchau.